Ela disse o nome de sua morte e o mundo parou para ouvir a prova. Na sala apertada da Zona Leste, o cheiro de café coado e rotina era o único conforto de Sofia. O ar parecia denso, e um velho rádio de madeira chiava canções antigas, um ruído melancólico. Clara, a menina de cachos escuros, brincava em silêncio no chão. De repente, a voz potente de uma diva da era de ouro do rádio brasileiro preencheu o ambiente. Clara parou, os olhos escuros fixados no vazio, com uma certeza fria que não cabia em seus anos. "Essa sou eu, mamãe", a menina sussurrou, apontando para o aparelho. Ela deu o nome que havia morrido 50 anos antes, Elvira Lins. Sofia sentiu o tremor familiar da mãe que tenta proteger a imaginação vívida do filho, sorrindo para acalmá-la. Mas o sorriso morreu quando a voz pequena descreveu o vestido de seda azul e a forma exata de uma morte no palco. A apreensão tornou-se palpável, esmagando a lógica no instante em que Clara recitou um verso proibido, uma quadra sobre um adeus na neblina do Rio de Janeiro que a biografia oficial dizia estar perdida ou nunca gravada. A canção secreta era o gatilho. Foi a prova íntima e impossível que a faria confrontar a fé e buscar o musicólogo cético, Dr. Elias Viana, para tentar calar aquela voz que vinha do passado. A manhã na zona leste de São Paulo começava com a autoridade inegável do sol rasteiro, pintando de dourado uma vida que se construía sobre a lógica cinzenta do cotidiano. Ali, onde o cheiro forte do café coado se misturava ao ruído constante da avenida, vivia Sofia, a pessoa no centro desta experiência. Aos 30 e poucos anos, ela era o tipo de mulher cujos pés estavam solidamente plantados no asfalto. Para ela, cada evento era filho de uma causa, cada dia era fruto de um esforço metódico. O universo de Sofia era um mecanismo de precisão, sem espaço para o inexplicável ou o poético. A vida era dura, e a razão era a única âncora que ela reconhecia. No entanto, em sua pequena casa, Sofia abrigava uma anomalia perfeita, sua filha, Clara. Com apenas 4 anos, Clara era um paradoxo ambulante, uma alma antiga vestida em cachos escuros e olhos absurdamente expressivos que pareciam carregar o filtro de décadas vividas. A menina não demonstrava o menor interesse pelo universo infantil padronizado. Ela rejeitava as cores berrantes dos desenhos animados e as canções pop infantis. Em vez disso, sua melodia favorita era o blues melancólico que escorria dos velhos toca-discos da avó, um ritmo lento, forjado em madrugadas perdidas e corações partidos. Quando Clara cantava, a técnica vocal que emanava de seu corpo diminuto era tão refinada, tão cheia de um patos incompreensível para sua idade, que silenciava qualquer um que a ouvisse. Era a voz de uma diva que havia conhecido o auge e a queda, algo que uma criança jamais deveria dominar. O mundo comum de Sofia, o universo regido pela causa e efeito, desintegrou-se de forma irreversível em um domingo de faxina. O cheiro de cera e água sanitária pairava no ar, enquanto um rádio de madeira antigo, empoeirado e herdado, chiava em um canto, resgatando canções da era de ouro da Rádio Nacional, fragmentos sonoros dos anos 50. A música que preencheu a sala naquele instante era uma sinfonia dramática e potente, conduzida pela voz feminina mais triste e grandiosa que Sofia já havia escutado. Era a trilha sonora de um lamento que vinha do fundo do tempo. Clara, que até então estava absorvida na construção de torres instáveis com seus bloquinhos coloridos, paralisou. O pequeno corpo infantil se enrijeceu e seu rosto se fixou no rádio com uma intensidade gélida e uma certeza que não cabia em seus curtos anos de vida. O silêncio da casa se tornou opressor, quebrado apenas pela voz que cantava a dor no ar. Clara ergueu um dedo e apontou para a origem do som com uma precisão cirúrgica. "Essa sou eu, mamãe."
ela sussurrou. A voz infantil carregava agora um timbre de familiaridade impossível, como se a canção fosse um espelho de sua própria história. A afirmação veio com um detalhe que arrepiou Sofia até a medula. Eu morri no palco com esse vestido de seda azul. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha, um pressentimento irracional que sua mente tentou imediatamente esmagar. Era apenas uma criança inventando histórias, pensou. A imaginação infantil era fértil e o rádio estava ali. Mas a mente não teve tempo de erguer suas defesas. O nome veio em seguida, articulado com a precisão solene de um epitáfio. Elvira Lins. Elvira Lins, a voz melancólica da madrugada, uma cantora famosa que havia falecido em circunstâncias trágicas, misteriosas, no auge de sua carreira, décadas antes de Clara sequer ser concebida. Aquele nome, dito por aqueles lábios tão pequenos, foi o evento que quebrou a normalidade, o estilhaço de vidro que rasgou o tecido da realidade de Sofia. Nos dias que se seguiram, a negação tornou-se o único escudo de Sofia. Ela se agarrou à lógica com a força desesperada de quem se afoga. A primeira busca foi por respostas racionais. Consultas apressadas ao pediatra e, em seguida, a um psicólogo infantil trouxeram o diagnóstico esperado. Imaginação vívida, um desejo inconsciente de atenção, ou criptonésia midiática, a memória esquecida de algo que ela poderia ter visto na televisão ou ouvido sem prestar atenção. O ceticismo materno era, no fundo, uma forma de proteção. Se aquilo não era real, sua filha estava segura. No entanto, a estranheza se infiltrava no cotidiano de forma progressiva e sutil. Clara começou a cantarolar trechos do vasto repertório de Elvira Lins, mas com uma peculiaridade perturbadora. Não eram os grandes sucessos que se encontravam em coletâneas atuais. Eram B-sides obscuras, canções que mal eram mencionadas em documentários, melodias que Sofia tinha que garimpar em arquivos digitais empoeirados para confirmar sua existência. A tensão na casa não vinha de gritos ou histeria, mas sim de um silêncio pesado e contido, sufocado pela negação materna, mas alimentado pela certeza inabalável nos olhos da menina. O medo de Sofia não era de um fantasma, mas da perda da sanidade de sua filha, ou da sua própria. Ela tentava ancorar a menina ao presente, enchendo a casa com brinquedos novos e músicas alegres. Mas Clara sempre voltava para o canto silencioso, para a melancolia de um passado que ela afirmava ser seu. Um dia, enquanto Sofia preparava o jantar, Clara estava desenhando. A folha de papel, geralmente cheia de rabiscos coloridos, trazia um retrato impressionante para uma criança de 4 anos. Era o rosto de uma mulher elegante, de cabelos escuros e olhos tristes, com um longo vestido azul. O desenho era detalhado, quase melancólico, e abaixo dele, Clara escreveu com traços hesitantes, mas perfeitamente legíveis, o nome, Elvira. Sofia ficou parada na porta da cozinha, o cheiro de comida queimada passando despercebido. A letra da menina, que mal conseguia escrever seu próprio nome, parecia ter sido guiada por uma mão mais firme, mais velha. O teste de realidade de Sofia atingiu um novo pico de pressão, quando ela decidiu testar a memória de Clara de forma sutil. Ela buscou na internet uma foto de Elvira Lins e, fingindo curiosidade, perguntou à filha quem era aquela senhora. Clara sorriu com condescendência, como uma professora corrigindo um erro simples. Essa é a tia Marli, disse a menina, referindo-se à pianista de Elvira, cujo nome só era mencionado em notas de rodapé de biografias antigas. Ela sempre me chamava de Pequena Sereia, porque eu gostava de cantar perto da água. Sofia engoliu em seco. A biografia mais detalhada da cantora confirmava que sim, a pianista se chamava Marli, e que sim, o apelido carinhoso para Elvira era Pequena Sereia.
Detalhes íntimos, guardados a 7 chaves, resgatados pela voz doce de uma criança que sequer havia existido na mesma época. O evento inquietante se solidificou em um momento inesperado, carregando a emoção sutil que convida a continuar. Certa noite, Sofia assistia a um antigo show de televisão no YouTube, uma gravação granulada e rara de Elvira Lins. No final da apresentação, a cantora fazia uma reverência com a mão esquerda sobre o coração, um gesto peculiar e dramático que não era comum. Clara, dormindo pacificamente ao lado da mãe no sofá, subitamente moveu o braço, replicando o exato gesto de reverência, com a mesma melancolia, antes de se aninhar novamente. Não foi um susto, foi a certeza gelada de que a alma da cantora estava ali, aninhada no corpo de sua filha, esperando o momento certo para se revelar por completo. A dúvida racional de Sofia, aquela força que se opõe ao inexplicável, começava a ceder, não por uma prova estrondosa, mas pelo peso acumulado de pequenos e impossíveis detalhes. Ela olhou para o rosto angelical de Clara dormindo e se perguntou: se a filha estava errada, como ela explicaria o gesto da mão, o apelido secreto e o rosto desenhado com a precisão de um fantasma? O que mais aquela pequena alma escondia sobre a voz melancólica da madrugada? O escudo de negação que Sofia havia erguido em torno de si começou a rachar sob o peso das evidências. Ela percebeu que a mente racional, a força que se opõe ao inexplicável, precisava de um adversário à sua altura para ser, de fato, derrubada. Não bastava que a menina recitasse apelidos carinhosos ou desenhasse retratos melancólicos. Era necessário que a alegação resistisse ao escrutínio da autoridade e do ceticismo. A jornada emocional de Sofia intensificou-se. Ela não estava apenas lidando com um mistério, estava tentando desesperadamente racionalizar o acontecido, encaixar o quadrado impossível de Clara no círculo da normalidade. Mas a criança continuava a provar o contrário, com a suavidade inabalável de uma verdade silenciosa. As primeiras provas concretas surgiram de forma inesperada. Clara não só conhecia o repertório público de Elvira Lins, como dominava o não dito, o marginal. Em uma tarde chuvosa, enquanto folheavam um álbum de fotografias antigas da família de Sofia, Clara apontou para um gramofone empoeirado, um objeto que nem Sofia lembrava de ter na casa da avó. O cheiro desse estúdio era de poeira e cravo. Ela comentou casualmente. Sofia confirmou mais tarde. O estúdio da Rádio Nacional dos anos 50 era notório pelo ar pesado e pela essência de cravo que a operadora de áudio costumava borrifar para mascarar o cheiro de mofo. Eram detalhes sensoriais, vívidos e anacrônicos. A tensão crescia de forma contida, infiltrando-se pelos poros da vida doméstica. Não havia gritos ou sustos, apenas um desconforto intelectual que se instalava na sala, nas brincadeiras, no silêncio da noite. A negação de Sofia transformava-se em uma sufocante dúvida. Aquele momento de desconforto exigia uma reação mais drástica, um teste profissional. Para invalidar o mistério de uma vez por todas, Sofia buscou o único homem que poderia fazê-lo com autoridade incontestável: o Dr. Elias Viana. Ele era a personificação da razão pura, um musicólogo e crítico musical respeitado no meio acadêmico, conhecido por seu ceticismo implacável e sua aversão a qualquer forma de misticismo. Elias Viana era, sem saber, a força que se opõe ideal, o antagonista racional. Sofia o procurou em seu escritório empoeirado na universidade, um santuário de arquivos e partituras antigas, onde a lógica regia cada nota. Ele a recebeu com uma polidez distante, ouvindo a história de Clara com a paciência entediada de quem já catalogou centenas de fenômenos psicológicos. Imediatamente, ele descartou a alegação de reencarnação como um fenômeno de criptomnésia midiática potencializada pela idealização materna.
a necessidade de Sofia projetar algo extraordinário na filha. Ele usou a ciência para tentar silenciar a emoção. O Dr. Viana, no entanto, concordou em realizar um teste. Ele via isso como uma oportunidade de documentar um caso clássico de sugestão, uma mera curiosidade acadêmica. O teste veio sob a forma de perguntas técnicas, armadilhas sutis para desmascarar a farsa. Pequena, ele perguntou a Clara com um sorriso condescendente, quais eram os instrumentos que acompanhavam a voz melancólica em sua primeira gravação de estúdio, aquela de 1952. A resposta de Clara veio sem hesitação, com a precisão de uma veterana. Ela não só nomeou o quarteto clássico, violão, cavaquinho, pandeiro e o incomum bandolim de apoio, mas também recitou os apelidos que a cantora usava para os músicos. O Zeca, violão, ele era o Mãos de Manteiga, ela disse, balançando a cabeça com uma leve irritação. O sorriso do Dr. Viana vacilou. A presença que resistia sentiu o primeiro tremor. A orquestração era um detalhe que apenas colecionadores e pesquisadores profundos conheciam. Mas o que realmente quebrou a frieza do musicólogo foi quando Clara revelou um verso de uma canção que a biografia oficial de Elvira dizia ter sido perdida ou nunca gravada. A menina se levantou da cadeira, seus olhos fixos em um ponto invisível na parede, e entoou uma quadra inteira com uma melodia triste, quase um lamento. Era um verso sobre um adeus melancólico na neblina do Rio de Janeiro, um poema sobre a dor de uma despedida incompleta. A voz da criança era potente, cheia de vibratos complexos que uma garganta infantil simplesmente não deveria ser capaz de produzir. Aquele fragmento, aquela melodia não registrada, era uma prova concreta. O Dr. Viana, o grande cético, sentiu um desconforto intelectual se instalar. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes, incapaz de encaixar a voz da menina em qualquer teoria psicológica conhecida. Seu olhar sobre Sofia mudou. O julgamento deu lugar a uma perplexidade aguda. Ele não estava mais vendo uma mãe em negação, mas alguém que, como ele, estava sendo forçada a confrontar a fragilidade da lógica. A tensão cresceu no ar. A intensificação emocional se deu com o envolvimento da família. A avó de Clara, antes uma aliada discreta, começou a lembrar-se de fatos que havia esquecido. Ela lembrava vagamente de Elvira Lins, mas não de sua música. O que ela recordava era a obsessão da cantora por uma joia específica, um pequeno broche em forma de rosa. E dias depois, enquanto procurava um par de brincos antigos, Sofia encontrou em uma caixa de costura esquecida no fundo do armário um pequeno broche de prata, idêntico à descrição. O objeto era um símbolo recorrente, um elo entre o presente e o passado que pulsava com uma energia silenciosa. A dúvida, antes contida e privada, tornava-se palpável, contaminando o ambiente. O Dr. Viana, ainda que relutante, concordou em estender a investigação, propondo uma visita a um museu do rádio em São Paulo. Ele ainda buscava a confirmação de que tudo era uma farsa, a esperança de que a razão vencesse. Mas, na verdade, sua busca havia se transformado na busca por uma resposta, qualquer que fosse, que pudesse trazer alívio ao seu espírito cético, agora torturado pela possibilidade do inexplicável. O próximo passo os levaria diretamente ao coração do mistério, onde a lógica não teria mais como se sustentar. O que aconteceria quando a menina e o cético estivessem frente a frente com os objetos que pertenciam à cantora morta? O silêncio guardava a resposta mais inquietante. A ida ao Museu do Rádio e da Comunicação em São Paulo não era uma simples pesquisa, era o campo de batalha final entre a lógica de Sofia e o mistério que se aninhava em sua filha. O Dr. Elias Viana, a presença que resiste, ainda se agarrava à esperança de que o ambiente controlado, repleto de relíquias empoeiradas, desmascarasse a anomalia como uma mera encenação. Sofia, por sua vez, estava cansada de lutar.
sua exaustão transformada em uma busca silenciosa por algo que lhe trouxesse paz, fosse a verdade racional ou a aceitação do inexplicável. O museu era um labirinto de sombras e silêncio. Cheirava a história antiga, a celulóide queimado e a naftalina. Enquanto Viana examinava os arquivos com o olhar clínico de um cientista, Clara andava pela galeria com a familiaridade de quem retorna para casa após uma longa viagem. Ela não olhava para as peças com a curiosidade de uma criança, mas com a melancolia de uma proprietária. Um momento crucial veio em uma sala menor, dedicada aos grandes nomes da era de ouro do rádio. Ali, no centro, sob uma luz tênue e amarelada, repousava o símbolo central de toda a trama, um antigo microfone de fita, de metal frio e imponente, idêntico ao que Elvira Lins usava em seus espetáculos mais célebres. Era uma peça de tecnologia dramática, um pedestal para a voz que havia marcado uma época. Ao ver o microfone, Clara parou. Seus olhos castanhos, antes carregados de uma sabedoria impossível, subitamente se encheram de um terror avassalador. Ela não manifestou a curiosidade infantil, nem o fascínio. A menina correu em direção ao objeto, mas não para tocá-lo com reverência, e sim para abraçar o pedestal como se fosse uma âncora em meio a uma tempestade. A dor que emergiu dela não era a de uma criança assustada por um objeto desconhecido. Era a dor da memória confrontada, um carrossel emocional que atingiu Sofia em cheio. Clara não chorava por medo. Ela gemia em convulsões silenciosas, o corpo tremendo. Eram as lágrimas de alguém consumido pela culpa, o lamento de um erro trágico cometido no passado. Eu caí por causa da canção, ela sussurrou, a voz se quebrando em um fio de tristeza. A revelação íntima e inédita veio em um sussurro quase inaudível, mas com a força de um trovão. A biografia oficial, lida e relida por Sofia e pelo Dr. Viana, afirmava que a causa da morte de Elvira Lins havia sido um ataque cardíaco fulminante no palco. Mas o sussurro de Clara pintava um quadro diferente. Não foi a doença, foi uma distração fatal. Eu mudei a palavra, mamãe. Eu mudei a palavra naquela noite. Eu me esqueci de respirar. Clara se referia à canção de adeus, o fragmento de música que a biografia dizia ser perdida ou nunca gravada, aquela sobre o adeus na neblina do Rio de Janeiro. Segundo a menina, Elvira Lins havia alterado secretamente uma palavra crucial na letra original, uma mudança impulsiva que só ela e sua pianista sabiam. No palco, naquele momento final, o lapso de memória atirou do prumo, quebrou seu ritmo e causou seu colapso fatal. Era uma verdade pequena, íntima, carregada de vergonha pessoal. O segredo da morte da cantora não era uma falha do coração, mas uma falha da alma, uma culpa irreparável. O Dr. Viana recuou um passo, pálido. A lógica havia se rompido. Um ataque cardíaco era verificável. A culpa, a alteração de uma palavra secreta, era um detalhe que só a própria cantora poderia saber. Não havia criptomnésia midiática que explicasse um segredo guardado por décadas. A dúvida racional se transformou em busca emocional. Sofia, sentindo a dor genuína e a vergonha sufocante de sua filha, parou de lutar contra a fé. Naquele instante, ela viu Elvira Lins na frente dela, vestida de seda azul, e não mais sua pequena Clara. A busca mudou de foco. Não era mais por provas que convencessem o mundo, mas por perdão que salvasse a alma daquela criança. A alternância natural de emoções atingiu seu ápice. No museu, enquanto o Dr. Viana se debruçava sobre a teoria, tentando desesperadamente encontrar uma nova explicação acadêmica, Sofia simplesmente abraçou Clara. O medo deu lugar à empatia. A tensão cedeu espaço a um alívio temporário. Ela entendeu que a experiência era, antes de tudo, uma missão de redenção para aquela alma antiga. A partir desse momento,
Viana deixou de ser a força que se opõe e se tornou um aliado hesitante, um homem de semblante pálido e raciocínio abalado. Ele sabia que precisava encontrar a única pessoa que poderia confirmar a revelação íntima e inédita. A pianista, a tia Marley. O próximo passo foi traçado não pela razão, mas pelo coração de uma mãe que aceitava o mistério da reencarnação para salvar sua filha. Eles precisavam encontrar Dona Celeste, a pianista de Elvira Lins, a única guardiã viva daquele segredo íntimo. O microfone de fita, o objeto de metal frio, permanecia como um detalhe inquietante que convidava a continuar. Um símbolo que havia causado a dor excruciante da culpa e agora apontava o caminho para o alívio. A verdade estava por ser confrontada, e a única forma de silenciar o lamento da cantora seria através de um pedido de desculpas. A busca pelo perdão levou Sofia e o Dr. Viana, agora um aliado de semblante pálido e raciocínio abalado, à pequena cidade de Santos. Eles rastrearam Dona Celeste, a pianista de Elvira Lins, a única pessoa viva que poderia confirmar o segredo da palavra alterada e o lamento de uma promessa quebrada. O endereço encontrado, após longas horas de pesquisa no arquivo do musicólogo, era um pequeno apartamento no 3º andar, banhado por uma luz amarelada e recluso como um relicário de memórias intocadas. Dona Celeste vivia ali, guardando silêncio por décadas, uma guardiã solitária de um trauma partilhado. O confronto final foi sensorial, mas sobretudo silencioso. A porta rangeu ao se abrir e eles entraram em um ambiente onde o tempo parecia ter parado nos anos 50. O cheiro era de jasmim antigo e poeira fina. No centro da sala, sentada em uma poltrona de veludo desbotado, estava Dona Celeste. A idosa, de cabelos brancos meticulosamente penteados, olhava para eles com a dignidade cansada de quem espera por algo há muito tempo. Não houve palavras. O olhar da idosa passou por Sofia e se fixou em Clara. O auge da tensão não veio de um grito ou de uma revelação estrondosa. Veio do silêncio ensurdecedor que pairou entre a criança de 4 anos e a pianista de 80. Não houve reconhecimento de mãe ou filha. Houve o reconhecimento entre duas artistas, duas almas que haviam dividido um palco, um sonho e, por fim, um trauma. O olhar de Dona Celeste era de quem via não uma criança, mas um fantasma melancólico, a jovem artista que ela amara e perdera. O clímax se tornou auditivo. O Dr. Viana, com os olhos marejados, sentiu que precisava de uma confirmação final, não para sua razão, mas para sua paz. Instigou Clara com uma voz quase inaudível. Clara, cante a canção, aquela do adeus na neblina. A menina, que havia permanecido em um estado de catarse silenciosa desde que entraram, obedeceu. Ela se posicionou no centro da sala, o corpo pequeno assumindo uma postura dramática, e entoou a canção não gravada, a melodia proibida que havia vindo do passado. A voz que saiu de seus lábios não era infantil. Era a voz madura, potente e cheia de patos de Elvira Lins. Ela cantou o lamento, a dor da despedida incompleta. Então, Clara fez o que a cantora havia feito na noite de sua morte. Ela cantou a canção inteira, mas no verso crucial, no momento de maior emoção, ela inseriu a palavra alterada, o erro impulsivo que quebrou a concentração de Elvira e a tirou do prumo. Dona Celeste não desabou por ter ouvido a voz da amiga. Ela desabou por ter ouvido o lamento da promessa quebrada. A pianista e Elvira Lins haviam jurado enterrar aquela canção e, principalmente, aquela palavra que causara tanto desespero. Ao ouvir o erro ressoar na voz pura da criança, a idosa compreendeu. A alma de Elvira havia retornado, não para a glória, mas para confessar e buscar o perdão. As emoções atingiram o ápice. Era um momento de catarse. Em meio às lágrimas silenciosas,
Dona Celeste se levantou e foi até um baú de madeira escura no canto da sala. Ela o abriu com mãos trêmulas, revelando seu mais sagrado segredo. Lá dentro, guardada como um relicário de amor e culpa, estava a partitura original, escrita à mão, amarelada pelo tempo. E na margem, ao lado do verso trágico, com a caligrafia elegante de Elvira, estava a anotação da palavra alterada, o detalhe íntimo que só as duas conheciam. O segredo inquestionável estava ali, preto no branco, confrontado pela voz da criança. O confronto interno entre fé e razão, medo e aceitação, vida e morte, se resolveu em um silêncio. O Dr. Viana encostou-se à parede, a ciência se curvando, humilhada, diante da evidência da emoção humana que transcende o tempo. Sofia sentiu a tensão se esvair de seu corpo, substituída por uma aceitação profunda. Sua filha estava ali, não como um mistério a ser resolvido, mas como um veículo para um acerto de contas espiritual. A tensão atingiu o pico e houve uma liberação emocional. O Dr. Viana pegou a partitura e o broche de rosa, o símbolo recorrente trazido por Sofia, colocando-os lado a lado na mesinha. Eram os artefatos de uma vida que se recusava a ser esquecida. O confronto havia terminado. Agora só restava a resolução, a consequência. A verdade havia sido confrontada e com ela a alma da cantora poderia finalmente encontrar o seu descanso. Após o clímax emocional na casa de Dona Celeste, a voz potente de Elvira Lins, o eco do lamento e da culpa que havia habitado Clara, desvaneceu-se. Não houve um desaparecimento dramático, mas sim uma suavização progressiva. A alma antiga se acalmou, dando lugar à doçura leve e despretensiosa da infância. O peso da culpa havia sido aliviado, o perdão silenciosamente concedido. A resolução do conflito foi sutil e transformadora. Sofia observou a mudança em sua filha com um alívio profundo, como se um peso de anos tivesse sido tirado de seus ombros. Clara, a pessoa no centro da experiência, voltou a ser apenas uma menina comum. Onde antes havia o vibrato dramático do samba-canção, agora havia o som desafinado e alegre das canções bobas de desenho animado. A sabedoria inatingível em seus olhos foi substituída pela curiosidade imediata da criança que redescobre o mundo em tempo real. O mistério não havia sido resolvido pela ciência, mas sim aceito e liberado pelo amor. O Dr. Elias Viana, a força que se opõe, também foi transformado. Ele não se tornou um crente fervoroso. Ele permaneceu um homem de ciência, mas agora com uma rachadura em sua armadura cética. O antagonista foi silenciado, não pela força, mas pela evidência irrefutável de uma emoção. Em seu artigo acadêmico sobre o caso de Clara, o Dr. Viana se limitou a falar sobre a extraordinária capacidade do inconsciente humano em reviver e dramatizar experiências históricas. Um silêncio eloquente que dizia muito mais do que qualquer confissão de fé. Ele havia se tornado um eterno questionador, um homem que entendia que a realidade é muito mais ampla do que as partituras em sua estante. Ele guardou a cópia da partitura proibida com o mesmo cuidado com que guardava seus documentos mais importantes. Sofia guardou a partitura original junto ao broche de rosa e ao microfone de fita, o símbolo agora purificado de seu trauma. Ela não precisava mais de provas. Ela havia encontrado a paz, entendendo que o mistério da vida não precisava ser decifrado, mas sim aceito como parte da tapeçaria humana. O trauma de Elvira Lins havia sido curado através da inocência de Clara. O cenário final é de uma placidez quase melancólica. Clara brinca no quintal, o sol da tarde a iluminando. Ela ri, um som leve e infantil. Sofia a observa, sentada na varanda, sentindo o cheiro da terra úmida e o calor do final do dia. A história termina com um duplo fechamento. Fechamento emocional. Aquele era o fim da jornada, o alívio que a mãe e a filha precisavam. Elas encontraram a paz,
mesmo sem possuírem todas as respostas. Algumas canções são grandes demais para serem cantadas em apenas uma vida, mas pequenas o suficiente para serem encerradas com um pedido de desculpas sussurrado através do tempo. O ciclo estava completo. Sofia sorri, observando a rosa balançar suavemente no quintal. A rosa é a mesma flor no broche, o mesmo símbolo. O mistério final permanece, pairando no ar como um perfume de jasmim antigo. Afinal, quem voltou? A artista que precisava provar seu talento imortal, a diva que ansiava pela glória e pelo reconhecimento? Ou a alma simples que precisava desesperadamente perdoar a si mesma pelo seu erro fatal? O que nos define verdadeiramente, o legado que deixamos ou o perdão que buscamos? A resposta permanece no silêncio daquela tarde em São Paulo, um detalhe inquietante que convida o público a levar a dúvida para casa. A música pode ter parado, mas a reflexão continua a ressoar.